Olá, muito bom dia. Bom dia, audiência do Desacato, programa JDT Amanhã com Dignidade. Nós contamos hoje aqui com a presença do companheiro Ivo Castanheira, que é diretor sindical do DIESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos em Santa Catarina. É também coordenador da Mesa dos Trabalhadores nas negociações com a Federação Patronal, a Fiesc, pelo reajuste do piso salarial estadual, que tem database em 1º de janeiro. Quinta-feira da semana passada, dia 6, houve a quarta rodada de negociação pelo 16º ano consecutivo. Trabalhadores e patrões sentam à mesa para negociar o reajuste do piso e foi chegado a um acordo nesse dia, com um reajuste médio de 7,27%. Bom, Castanheira, primeiro, a sua avaliação, a gente está vendo aí imagens da mesa de negociação, então, o lado esquerdo aí são os trabalhadores que participam da negociação, dezenas de entidades representadas nessa reunião, e do lado direito, o setor patronal, a indústria de Santa Catarina, também a agricultura, o comércio, saúde. Bom, Castanheira, bom dia, obrigado pela presença. Como foi a negociação esse ano? Bom dia, Sérgio. Bom dia aos demais que estão participando dessa entrevista. A negociação deste ano ela não foi diferente dos anos anteriores. E dentro do nosso ponto de vista, este ano tinha toda a conjuntura era a nosso favor. Ou seja, todos os números apontados com relação ao crescimento do PIB, com relação à falta, inclusive, de mão de obra, o reajuste do salário mínimo, pequenas diferenças que ficaram nas negociações anteriores, enfim, todos os números tinha, dentro do nosso ponto de vista, era positivo para a nossa negociação. Ou seja, o nosso reajuste que a gente conseguiu depois de 4, 5 rodadas de negociações, nós conseguimos 7,25, 7,27, que foi quase o índice do salário mínimo, se justificava até um reajuste bem maior. Mas eu acho que foi, tendo em vista a inflação que deu 4,77, nós conseguimos um índice muito bom dentro do nosso ponto de vista, que foi um reajuste de um aumento real praticamente de 2,5%. Então, pode falar, Castanheira. Não, dentro do nosso ponto de vista, foi uma negociação dentro da atual conjuntura, foi bom também, mesmo não conseguindo aquilo que a gente achava que devia negociar. Bom, para quem pôde observar aí, a mesa de negociação com o patronal é bastante desigual, porque do outro lado é um poder econômico fortíssimo, né? De um Estado potencialmente forte na área da indústria. Mas a gente percebe, Castanheira, que tem setores, por exemplo, como os hospitais particulares, que atravessam bastante a negociação e puxam para baixo o reajuste, e aí que se dá toda a dificuldade de negociar, né, Castanheira? Olha, todas as negociações, inclusive nós negociamos para a área do setor de comércio e serviço, a gente assessora muitos sindicatos nossos, e sempre foi difícil a negociação, por mais que tenha números positivos, e aí quando você coloca o teu setor, por exemplo, da área da saúde, que passa por dificuldade, mas em compensação nós temos outros setores que o crescimento é 10, 15% o PIB de crescimento no ano. E eles usam o mesmo argumento, o outro lado, ou seja, a classe patronal, quando não querem dar aumento. E para eles é uma situação bem confortável, porque se depende deles de dizerem sim, é só eles dizer não, não e não e não, mesmo tendo
pontos positivos. Então, o que na negociação a gente precisa ter muita habilidade para tratar de uma negociação coletiva, precisa ter muita paciência, precisa ter muito respeito entre as partes também. E eu acho que na negociação do piso, felizmente, nós temos esses adjetivos aí para contar como positivo para a gente ter um êxito na negociação. E aí, o lado patronal sempre participa, todas as federações patronais, e do lado dos trabalhadores também, além do Diese, sobre a nossa coordenação, participa praticamente todas as federações de trabalhadores também, sindicatos a nível estadual, a nível local ou regional, e tem uma participação muito boa, tanto é que nas fotos aí que você passou aí durante essa nossa entrevista, demonstrou, e aí está a foto, a quantidade de pessoas, e nem todos tiraram foto aqui junto, mas praticamente quase que 90%. Então, normalmente dá um número grande, em torno de 20, 30 pessoas de cada lado. Isso é bom porque divulga também, eu acho que é um exercício pedagógico, inclusive a negociação coletiva, e evoluiu muito as negociações a nível estadual, tanto por parte dos empresários como dos trabalhadores. Isso aqui não deixa de ser uma aula de negociação coletiva, porque não é chegar lá e começar a falar em números, se é X ou é Y de reajuste, mas é conversando, fazendo análise de conjuntura, com acompanhamento, inclusive, da imprensa. Você tem acompanhado, Sérgio, todas as nossas atividades, inclusive, desde 2007, quando nós começamos a conversar sobre a criação do piso em Santa Catarina, depois todo o processo que aconteceu naquele período. Você participou, inclusive, da elaboração, da produção de um livro aí da história do piso em Santa Catarina. Isso aí também foi muito importante para ficar registrado. Está aí o livro, expondo aí para quem está assistindo. Então, eu considero assim um processo muito importante, apesar que é bem estressante, é desgastante todo o processo da negociação do piso, mas é muito positivo, por um outro lado, porque a gente sabe quantos mil trabalhadores são beneficiados com isso. E, sem medo de errar, nós temos dados que hoje beneficia mais de 1 milhão de trabalhadores em Santa Catarina com essa política de reajuste do piso salarial estadual, ou seja, com esses valores que nós temos hoje no estado de Santa Catarina. Perfeito. Se me permite, Castanheira, eu vou ler, então, como ficaram as 4 faixas salariais do piso a partir do acordo assinado na quinta-feira. A primeira faixa, então, ficou em R$ 1.730, 7,30 de aumento, com 2,42 de ganho real no piso. A segunda faixa, R$ 1.792, 7,27 de reajuste, 2,39 de ganho real. A terceira, R$ 1.898, 7,28 de reajuste, 2,40 de ganho real. E a quarta faixa, R$ 1.972,78, 7,24%, 2,36% de ganho real. Bom, Castanheira, a inflação foi de 4,77%, então o movimento sindical partiu de 10%, chegou aos 7,51%, que foi o aumento dado ao salário mínimo, mas aí na negociação tem que sempre alguma parte ceder, né? Então houve esse reajuste médio de 7,27%. Bom, agora, Castanheira, a partir de agora, quais são os próximos passos para se chegar à nova lei de 2025 do piso? Bem, sempre foi iniciativa nossa de a gente encaminhar, depois de negociado, assinado pelos representantes dos empresários e representantes dos trabalhadores,
que legalmente isso já estaria legal, porque é o que determina, inclusive, aquela ADIM que foi julgado pelo STF, que as partes deverão negociar. Mas nós tomamos a iniciativa de entregar ao governador do estado para que ele transforme em lei, em projeto de lei e encaminhe para a Assembleia Legislativa. E é o que nós vamos fazer, o próximo passo é esse, já está marcado para o dia 17 agora de março, às 17 horas, uma audiência com o governador do estado para a gente entregar esse documento assinado pelas partes. Vão estar presentes nessa oportunidade os representantes dos trabalhadores, dos empresários, vão entregar ao governador do estado e pedir que ele encaminhe em regime de urgência para a Assembleia Legislativa e que na Assembleia Legislativa normalmente passa pelas 3 comissões, que é a Comissão de Constituição e Justiça, a Comissão de Finanças e a Comissão de Trabalho. E aí vai para o plenário da Assembleia Legislativa. E no ano passado, quando chegou na Assembleia Legislativa, os deputados votaram assim, em regime de urgência e tramitou rápido, mas mesmo assim demora normalmente uns 15 dias até que volte para o governador para ele sancionar. Nós achamos melhor que uma forma, essa forma, porque aí não fica nenhum questionamento, dizer, não, mas é uma lei do Estado de Santa Catarina e tem que passar pelo governador e tal. Então, acho que isso politicamente é importante para nós, para o governador do Estado, para os deputados, que também têm a participação, e hoje é uma referência para o Estado, o piso salarial estadual. É referência inclusive, para os escritórios de contabilidade, que hoje tem em torno de 2.000 escritórios de contabilidade no estado de Santa Catarina, e todos eles utilizam o piso, ou seja, para as empresas que fazem contabilidade, para ajustar o salário daqueles que ganham próximo do piso, ou para aqueles que são admitidos para não receber menos do que o piso. Então, isso se tornou, mesmo que se aplique esse piso para as categorias inorganizadas, está se aplicando para todas as categorias, inclusive para negociações coletivas para algumas prefeituras ou até a própria negociação com o Estado, porque não se admite você ter um piso salarial estadual, ou seja, o salário mínimo do Estado, e se aplicar um valor menor. Então, agora o próximo passo é esse, depois vai para a Assembleia vai votar, e aí, assim que estiver sancionado pelo governador do Estado, nós também vamos continuar fazendo a divulgação, porque a divulgação já foi feita. Então, aqueles que quiserem aplicar esses valores já podem ir aplicando sem problema nenhum, porque nenhum deputado, nem o governador do Estado pode alterar isso. Se quiser, ele pode, mas nós temos um acordo de não mexer naquilo que foi negociado, foi acertado, depois de horas de discussão, até a gente chegar a esses índices aí. E esses valores também. Então, bom, é isso. A diferença entre o salário mínimo nacional e o piso estadual de Santa Catarina é bem significativa. Nesse momento, o salário mínimo, então, está 1.518, é isso, né, Castanheira? E o salário, o piso estadual de salário está em 1.978, a quarta faixa salarial. É bem significativa a diferença. Mas foi analisado nessa negociação entre os trabalhadores, Castanheira, a possibilidade até de um novo projeto de lei popular, caso essa diferença caia muito, para que a Assembleia vote algo que reajusta automaticamente o piso. Isso passa como possibilidade nesse momento, Castanheira? Olha, enquanto a gente tiver diálogo e negociar, eu acho que não vale a pena a gente fazer esse tipo de encaminhamento. Agora, na medida que também não há reconhecimento, que teve crescimento do PIB, que o outro lado só diga não, isso é bem provável que a gente tenha que
e dar esse tipo de encaminhamento, porque eu acho que é mais do que justo o reajuste. Enquanto tiver o PIB crescendo no estado, e aqui em Santa Catarina o crescimento do PIB é bem superior ao PIB nacional, e que tenha também aumento real, que foi o caso deste ano. Então, não tem nenhuma anormalidade. Eu já recebi, inclusive, mensagens das pessoas dizendo o seguinte: qual o argumento que vocês usaram para ter um aumento real desse tamanho? E eu respondi o seguinte: tem vários argumentos que a gente usa, que é o PIB nacional, o PIB de Santa Catarina, a falta de mão de obra, o reajuste do salário mínimo, que deu 7,51. Então, além disso, tem outros índices que, se a gente for fazer uma análise de conjuntura, a gente tem condições de sustentar esses valores acima do INPC. E não se justifica. Se tem crescimento do PIB, tem que ter crescimento de salário. Então, com certeza, nenhum deputado seria contra isso também. Porque como é que a economia cresce? A economia cresce se tiver reajuste de salário. Se não tiver reajuste de salário, as pessoas gastam tudo que recebem e só na alimentação ou nas coisas básicas da vida. E assim não. Eles podem até investir em alguma coisa a mais. Bom, o Castanheira citou, inclusive, o livro, que é esse livro aqui, para quem quiser, que trata exatamente de todo o processo de negociação, do piso de 2007 até 2010, quando foi implantado o piso, e também até o livro foi lançado em 2022, Piso Salarial de Santa Catarina, uma luta para não esquecer. Uma publicação do Diese, para todos conhecerem a dificuldade que foi a conquista do piso para Santa Catarina, com toda a resistência do patronal, resistiu ao máximo para que não acontecesse, né, Castanheira? Foi uma luta muito grande, né? Com certeza, isso aí é uma luta que ficou registrado e é muito importante, e quem participou dessas atividades desde o início deve saber como foi difícil fazer todo esse trabalho, mas a gente conseguiu mobilizar o Estado inteiro. Nós tivemos apoio, inclusive, de empresários que eram a favor e sabiam da importância que tinha um salário mínimo diferente em Santa Catarina do mínimo nacional. E esse salário mínimo, com certeza, teve uma diferença muito grande, principalmente na economia de Santa Catarina, porque aquilo que nós já comentamos, se teve 1 milhão de trabalhadores que foram beneficiados, esse dinheiro, com certeza, não foi para a poupança. Esse dinheiro foi gasto na economia, foi gasto no supermercado, foi gasto na loja, foi gasto, enfim, na área do comércio de um modo geral. Então, todo mundo ganha com isso. Então, o salário ele não corrói o lucro das empresas, mas é muito pelo contrário, aumenta o lucro das empresas na medida que também os salários crescem. Bom, a gente agradece muito ao companheiro Ivo Castanheira, diretor sindical do Diese, diretor da Federação dos Trabalhadores no Comércio de Santa Catarina, a FESESC, e também coordenador pelo lado dos trabalhadores na negociação do piso salarial estadual. Castanheira, muito obrigado, desejo uma ótima semana para você e está sempre aberto aqui o Desacato, o JTT, à sua disposição para se manifestar. Nós também agradecemos esse espaço e desejar aí uma boa semana, todo mundo com saúde, e agora a nossa temperatura também baixou um pouco, isso ajuda muito para a saúde de todos. Um forte abraço e obrigado aí pelo espaço. Muito obrigado, abraço. Um abraço também.